10 benefícios de parar de se masturbar. Como parar hoje? Clique no link da descrição e livre-se da masturbação. O período da adolescência é uma fase de intensa descoberta. É nessa fase que muitos homens e mulheres começam a se masturbar. A grande maioria de nós vivencia a busca solitária pelo prazer durante essa fase da vida e depois abandona essa prática. Já outros não têm a mesma facilidade em abandonar o ato e se veem diante de um hábito que não conseguem lidar. Homens e mulheres adultos, alguns com mais de 60 anos, costumam se masturbar com muita frequência, diversas vezes ao dia, fato que começa a prejudicar seu trabalho, suas famílias e suas atividades sociais. Nesses casos, quando a masturbação deixa de ser um prazer para se tornar um vício, é preciso buscar uma solução para o problema e conhecer os riscos envolvidos na prática excessiva da masturbação. O que é masturbação? A masturbação não é algo de todo ruim. Ela é um processo natural, onde as pessoas tomam contato com seus corpos, descobrindo o que lhes satisfaz e tudo aquilo que não gostam. Esse contato, embora constrangedor para os pais, é normal, faz parte da vida. Afinal, masturbação faz mal? Uma grande dúvida que costuma circular na mente não só dos adolescentes, mas também dos adultos que ainda carregam esse hábito da juventude em relação à segurança da masturbação. Esse ato deixa de ser normal e se torna algo que é preciso ficar atento quando surge o vício em masturbação. Quando a masturbação se torna um problema, a masturbação deixa de ser algo saudável e se torna um problema quando ela se torna um vício, algo que você simplesmente não consegue controlar. A experiência deixa de ser algo saudável, agradável, para lhe trazer enorme sofrimento. Quando o ato acontece tantas vezes que você perde as contas e não consegue estar em um lugar sem deixar de pensar em se saciar, é hora de descobrir como parar de se masturbar, como todos os vícios. Como todos os vícios, descobrir como parar de se masturbar não é exatamente uma tarefa simples. Afinal, vivemos em uma sociedade onde o sexo ocupa boa parte de nossa vida. Por isso, se você já percebeu o prejuízo que o excesso de masturbação está fazendo na sua vida social e afetiva, é preciso aprender como fazer para parar de se masturbar. Trouxemos alguns dados que vão lhe convencer do quanto isso é um problema que precisa ser resolvido. Seis consequências do vício em masturbação. Em nossa vida, tudo o que é feito em excesso não é só ruim, como traz consequências muito sérias para a nossa saúde. Por exemplo, quem come muita gordura corre o risco de desenvolver problemas cardíacos. Os amantes do açúcar em excesso são candidatos em potencial a desenvolver quadros de diabetes do tipo 2, enquanto quem não controla a quantidade de sal na comida está a um passo de se tornar um hipertenso. Não exatamente. Além da mácula social, existem outros fatores físicos que podem trazer sequelas, aumentando ainda mais a urgência em descobrir como parar de se masturbar. Disfunção erétil, impotência sexual. A impotência sexual, conhecida também como disfunção erétil, é a grande fantasma dos homens, independentemente de sua idade. Todos nós temos verdadeiros pavor de falhar na hora H e decepcionar nossas parceiras. Mas você sabia que aquelas pessoas que se masturbam em excesso correm o risco de apresentar problemas de impotência sexual mais facilmente do que os homens que não sofrem com vício em masturbação? Isso acontece porque a masturbação em excesso geralmente está associada com o consumo de pornografia.
o que acaba causando o problema da tolerância, provocando assim um quadro de impotência não só em homens na casa dos 60, mas também em homens jovens. Perda de produtividade, cansaço e falta de energia. Se masturbar demais esgota, tanto que muitos homens que sofrem desse vício simplesmente não conseguem ser tão produtivos como aqueles que conseguem controlar seus desejos. Para que você tenha uma ideia, o desgaste que a masturbação excessiva impõe ao corpo é tamanha que pode haver até mesmo lesões no pênis e um processo de exaustão física completa. Como durante a masturbação estamos fantasiando ou consumindo pornografia, essas imagens continuam a se perpetuar e a nos perseguir após o ato, fazendo com que nos distraímos de nossas atividades, comprometendo completamente a nossa produtividade. Ejaculação retardada. Quem se masturba em excesso pode sofrer de um problema que constrange tanto quanto a impotência sexual, a ejaculação retardada. A ejaculação retardada acontece também devido à tolerância. Quanto mais você se masturba, mais você fica insensível ou às fantasias e imagens que estão em sua mente, que faz com que você precise cada vez mais de estímulos para poder se masturbar. O que isso quer dizer? Que um homem que se masturba demais, quando finalmente tem uma relação sexual, demora tanto para ejacular que pode prejudicar a satisfação do parceiro, fazendo até mesmo com que a outra pessoa perca o interesse. Ansiedade social, se afastar das pessoas. Como todos os vícios, o excesso de masturbação acaba afastando quem sofre desse problema do convívio social. Devido à compulsão, a pessoa acaba ficando com a sua mente repleta de pensamentos pornográficos, o que faz com que ela se distraia facilmente e não preste mais atenção no ambiente em que ela se encontra, prejudicando completamente o seu convívio social. Afinal, quem gostaria de estar perto de uma pessoa que só pensa em se satisfazer no banheiro? Toque gay. Um problema grave em que se masturbar demais e que precisa de tratamento urgente é o transtorno obsessivo compulsivo homossexual, onde o indivíduo que precisa aprender como parar de se masturbar desenvolve uma obsessão tão intensa que ele passa a pensar que é, de fato, gay. A masturbação pode ser o grande desencadeador desse fato, já que a pessoa que sofre com toque gay acha que só se interessa por órgãos sexuais masculinos e só teria prazer se envolvendo com homens. É claro, se você já era gay antes de se viciar em masturbação, o que é menos comum, você pode acabar desenvolvendo o toque hétero, o que no final das contas é a mesma coisa, já que é um transtorno obsessivo compulsivo que foi desencadeado devido à masturbação. Hipofrontalidade, dificuldade de raciocínio e perda de memória. Sabe aquelas piadinhas que seus amigos costumam contar que a masturbação em excesso deixa o raciocínio mais lento e prejudica a memória? Eles não estavam errados. Quem pratica esse ato demais realmente sofre com esse tipo de problema. 4 benefícios de parar de se masturbar do ponto de vista científico. Descobrir como parar de se masturbar em excesso faz bem não apenas para a sua autoestima, mas principalmente para a sua saúde e vida em família. Esses benefícios, aliás, são comprovados pela ciência, conforme você pode ver com detalhes a seguir. Maior autoestima. Quando você combate o vício em masturbação, sua autoestima melhora quase que automaticamente. Afinal, você deixa de se esconder atrás desse ato e passa a conviver mais com as outras pessoas e também a se relacionar mais com o sexo oposto. Afinal, o que você deseja na masturbação se não esse contato íntimo sexual com outra pessoa?
você passa a ser mais notado pelas mulheres, pois quando você deixa de passar horas trancado no seu quarto ou no banheiro, se masturbando e entra mais em convivência com as mulheres, você passa a ser mais notado por elas. Mais energia. Conforme alguns comentários nesse texto, o excesso de masturbação faz muito mal para o corpo, levando a um estado de esgotamento físico e mental. Esses benefícios, aliás, são comprovados pela ciência, conforme você pode ver com detalhes abaixo. Quando você descobre como parar de se masturbar, passa a canalizar suas energias para outros segmentos de sua vida. Isso faz com que você tenha mais energia. Traços mais masculinos. Deixar de se masturbar em excesso pode fazer maravilhas também para a sua aparência. Seu rosto tende a ganhar traços mais masculinos, como a voz mais grossa, já que todos os níveis hormonais de seu corpo começam a se equilibrar novamente. Agora que você já compreendeu os malefícios que o vício em masturbação pode trazer para a sua vida, é hora de aprender como parar de se masturbar, com 3 passos simples que traremos aqui. Primeiro passo. O primeiro passo é identificar o que está por trás do problema. Em 99% dos casos, o vício em masturbação, o que está por trás é o vício em pornografia. Para saber se você está viciado ou não e o quanto o hábito de assistir vídeo pornográfico tem influenciado na quantidade de vezes em que você se masturba, faça um teste. Existem vários testes na internet. Pesquise. Segundo passo. Feito isso, um segundo passo para quem deseja parar de se masturbar é obviamente parar o vício em pornografia.